Olá, muito boa noite. É muito bacana a gente chegar aqui no Instagram, né? A gente poder fazer uma live sobre um assunto que é tão importante e a gente gosta tanto. Então, meu nome é Rosemary Sá, eu sou coach de autoestima e de relacionamento. E durante essa semana nós estávamos falando sobre crenças, né? E na quinta-feira a gente falou sobre crenças, os tipos de crenças, né, que nós normalmente a gente conhece. E hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. Então, queria primeiro, né, ver se quem me ouve, se vocês estão vendo direitinho. Eu sei que, né, tem muitas pessoas assistindo diversas lives, né, agora. Então, às vezes fica difícil, né, mas então, hoje a gente vai falar. Ah, seja bem-vinda, Dani. Que bom que você está aqui. Você me ouve bem? Coloca aí para mim. Se me ouve. Ah, ouve bem, né? Que ótimo. E me fala, de onde é que você está falando? Vamos ver aqui. Eu sou do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui o que ela vai colocar, né? Se ela está escutando bem. Ela já disse que está escutando bem. Então, ela vai me dizer agora, né, de onde é que ela é. Dani, de onde é que você é? De que estado? Coloca aí pra gente. De onde é que você está assistindo? Vamos ver aqui. Ah, ela também é do Rio de Janeiro. Que bacana. Dani, hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem bacana, né? Que é onde, assim, quais são as suas crenças sobre o dinheiro? Me fala aí um pouquinho. Eliane, bem-vinda. Muito bacana que você entrou. Me fala aí um pouquinho. Ah, o Luiz também. De onde é que vocês me ouvem bem? Tô esperando aqui. Ah, isso mesmo, gente. Manda um coraçãozinho aí. Dispara aí essa live, né, no aviãozinho, para que outras pessoas também possam estar participando aqui, que esse assunto vai ser um assunto muito bacana. A gente está falando sobre crenças essa semana, lá na nossa no Instagram, né? Lá no nosso Instagram. E a gente vem trabalhando, então, sobre crenças. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho mais. Ah, que bacana, Eliane. Então, vi aqui de onde que você falou que é. O Luiz também colocou aqui que vocês estão me escutando. Então, é um prazer muito grande ver vocês aqui. Meu nome é Rosemary Sá. Eu sou coach de autoestima e relacionamento. E prosperidade também. E o que é bem bacana, que a gente vem falando, como eu estava dizendo, sobre crenças. E essa semana a gente trouxe alguns tipos de crença. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho sobre as crenças do dinheiro. Quem é que tem uma crença assim, que imagina que tem uma crença interessante, boa, né? Porque assim, existem dois tipos de crenças. As crenças limitantes, que são aqueles pensamentos negativos que a gente tem, né? Na sua maioria, assim, que são inconscientes, tá? E aí acaba dificultando aí a nossa vida. E aí eu queria saber se você já percebeu qual a crença que você tem sobre o dinheiro. Vamos ver aí. Eliane, Luiz, Dani, qual é a crença que vocês percebem aí sobre o dinheiro? O que é o dinheiro para vocês? Eu acho que de repente a gente pode começar falando um pouquinho sobre isso. O que é dinheiro? Eu, há muito tempo atrás, quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre crenças, eu percebi, né, que o dinheiro, eu tinha muitas crenças sobre o dinheiro. E ainda tenho, né? A Eliane botou aqui, ó, que ela cresceu ouvindo do pai dela, né? Dizer que o dinheiro não dá em árvore e que eu teria que trabalhar muito para ter algo e que nada vem fácil. Parece difícil de alcançar. Nossa, essas crenças aí realmente são bem fortes, né? Se você perceber, Eliane, que muitas vezes, na questão até do trabalho, né, a gente acaba sendo impactada por essa crença que você colocou aí, que tem que trabalhar muito. Eu também escutei isso aí muito forte dos meus pais, principalmente do meu pai. E com isso eu acabo trabalhando muito, achando que eu preciso trabalhar demais para poder ter dinheiro. Então, assim, isso acaba impactando a gente mesmo. Então, assim, vamos falar assim um pouquinho, né? Se você tem dificuldade financeira, você sabia que esse problema pode haver com as suas crenças relacionadas com o dinheiro? E assim, às vezes a gente fala assim, eu não tenho, eu não alcanço um certo X de renda.
por isso, por isso. Mas isso também tem a ver com aquilo que a gente pensa sobre o dinheiro. E aí, ela botou aqui, ó, trabalhar muito para ter o necessário. Também aí é uma crença, né, Eliane? Então, assim, isso aí é uma coisa que é bem bacana a gente começar a olhar para as nossas crenças e poder ressignificar isso. E quanto mais a gente ressignifica, mais a gente evolui e a gente começa a alcançar algumas coisas bem bacanas. Então, assim, meu pai também falava isso aí que você falou. Isso é uma coisa que me incomodava bastante, sabe? Porque falava assim, nossa, eu tenho que trabalhar demais. E hoje, na minha vida, eu acabo fazendo isso, né? Eu trabalho muito por conta de algumas crenças que eu tenho aí. E eu venho ressignificando algumas, já melhorou muito, mas ainda não está daquele jeito que a gente deseja, né? Então, assim, a gente tem dois tipos de crença, né? Aqueles tipos de crença que são fortalecedoras e aquelas crenças que são as limitantes, né? Assim, aquelas crenças que nos fortalecem, que nos empoderam no nosso dia a dia, elas são muito boas, né? Que você se potencializa cada vez mais. E aquela limitante, né? Que é essas que você falou uma delas, que acaba limitando a gente de ir aonde a gente deseja estar. Mas como é que assim, a gente poderia falar sobre como é que elas se formam? Elas se formam aí de maneiras inconscientes. E aí tem três tipos dessas crenças que a gente acaba colocando isso pra gente que nos atrapalha bastante, né? Aí assim, hoje eu vou falar bem rapidamente sobre isso, porque na próxima semana a gente vai falar mais sobre esses tipos de crença. Então assim, a crença de identidade. Já reparou que vocês às vezes falam bem assim? Quem que já falou isso? Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu me lembro que um tempo atrás, quando eu estive doente, eu falava bem assim, eu sou ansiosa. E eu já escutei muitas pessoas falando assim, eu sou pobre. Quando você está falando que você vai acabar se identificando com aquilo, que vai ser mesmo. Por quê? Vai formar aquela crença de identidade. Essa daí é uma das mais difíceis, porque você está dizendo que você é. Será que vocês falam aí alguma coisa? Dani, você fala alguma coisa? Ou você, Eliane, você costuma falar esse tipo de coisa que você é? Estão muito tímidos, né? Então eu vou avançar. Então, assim, uma outra crença assim, que é bem interessante, que a gente acaba tendo, é aquela crença de capacidade, né? Que refere-se naquilo que a gente faz, né? O que eu posso ou que você é capaz. E, às vezes a gente tem essas dificuldades em perceber e a gente acaba falando sobre isso, né? E aí vem uma crença que ela é muito importante. Tá. Olha, a Dani colocou aqui, ó, que ela fala que ela é tímida. A Helena botou aqui, ó. Eu estou tentando corrigir, mudando o sou para estou. Maravilhoso, é isso mesmo. É isso mesmo, Helene, porque o estou, ele tem a ver com o estado, no momento, tá? E aí, quando você fala que você está dizendo que é uma coisa permanente. Por isso que você tem que mudar, né? Eu estou, né? Eu estou chateada ou alguma coisa acontece, né? Mas a gente procurar colocar palavras, né? Porque a programação neurolinguística, ela já nos ajuda, né? Também a programar a nossa mente com palavras, porque a palavra tem poder, né? Isso daí é bem bacana. Isso mesmo, Eliane. Então, assim, a crença de merecimento, né? A crença no merecimento. Essa crença, ela é muito importante, que faz com que você não se sinta merecedor. Então, às vezes, a sua prosperidade, às vezes, a sua questão financeira, ela também pode ser travada porque você não se sente merecedora. Então, isso aí é uma coisa que atrapalha muito, né? Então, assim, esses aspectos que eu contei para vocês, os três tipos aí, eles acabam determinando aí se a pessoa ela se valoriza, o quanto que ela acredita que ela pode aprender a fazer alguma coisa. E também o quanto que ela merece ser recompensada. Percebam aqui, recompensa, né? Será que você recebe, assim, algum elogio e você aceita isso muito bem? Eu já tive muita dificuldade no passado com essa questão aí. Até na questão financeira, quando alguém... sabe aquela coisa, quando eu não sei se vocês são empreendedores, né? Mas na hora que você vai cobrar um serviço ou alguma coisa, ou uma atividade, alguma coisa que você faz, às vezes eu me lembro que eu tinha dificuldade em cobrar. Eu achava que eu tinha que fazer tudo de graça. Então, isso também atrapalha, porque quando a pessoa não se sente merecedora. Porque, afinal, quando você se sente merecedor, você também tem que cobrar. E aí, alguém já fez alguma coisa e, às vezes, por exemplo, assim, dizia, eu não...
Ah, eu não vou cobrar nada. Deixa para lá, né? Às vezes um tio, qualquer coisa no nosso dia a dia pode acontecer. Esse aspecto aí eu acho bem que eu me lembrei agora, enquanto eu estava falando, ó, a Dani botou aqui, ó, que ela fica com pena de cobrar. Meu Deus, pena, gente? A gente não tem que ter pena, né? Ah, tá. A Cida botou aqui que hoje ela aceita, mas antes ela ficava sem graça com esse elogio. Gente, quanto mais a gente aceita os elogios, mais merecedor você vai se sentindo, né? Então, assim, quando uma pessoa hoje fala pra mim assim, nossa, você tá linda. Sabe o que eu falava antes? Eu falava assim, são seus olhos. Hoje eu falo assim, ai, que maravilhoso, também tô achando. Aí eu aprendi, né, a aceitar isso. Ah, a Eliane botou aqui, que ela é consultora de cosméticos, né? E já deixou muito dinheiro para lá. Eliane, isso aí é uma coisa, né, que a gente não deve deixar para lá. Sabe por quê? Porque quando você deixa para lá, o universo está vendo que você não está precisando, o que você não quer. Então, você tem que cobrar sim, porque é um trabalho que você faz. E aquilo que você desenvolve é merecimento seu de cobrar, né? Então, assim, às vezes acontece isso mesmo, principalmente um amigo, né? Um parente, e a gente acaba deixando isso para lá. E aí a gente pode fazer mudança. Você acha que agora, você sabendo disso, você pode fazer essa cobrança? Porque assim, eu já também fiz muito isso na minha vida, tá, gente? Então, quando eu vou fazer um trabalho, alguma coisa que eu sei que a pessoa, às vezes, ela não pode me pagar, eu já sei. Então, eu entrego aquilo para o universo e eu faço como se fosse um bônus, porque tem aquela pessoa que ela vai poder estar me pagando, né? Porque eu mereço receber, porque eu invisto muito em conhecimento. E assim, cada curso que a gente faz, então a gente merece receber pelo que a gente faz, não é verdade? Então, assim, se eu dou um presente, tudo bem, mas se é uma coisa que a pessoa não me paga, eu tenho que cobrar, não é verdade? Então, assim, as crenças, como eu estava falando, de capacidade, ela está relacionada àquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Você acredita no seu potencial? Coloca aí para mim, gente, se vocês acreditam no potencial de vocês. Eu acredito no meu. Cada dia mais eu estou achando que eu estou melhorando, né? Porque se eu ver assim as minhas lives há muito tempo atrás, eu teria vergonha de assistir. Ainda não está do jeito que eu quero, mas eu procuro estudar, melhorar, para que eu possa cada vez ir evoluindo mais, né? Então, assim, queria que vocês me dissessem se vocês acreditam no potencial que cada uma de vocês tem aí. Cada um, né? Que eu tô vendo que tem um homem aí também, né? Então, assim, eu não sei quem vai ver. Ah, tá. A Dani botou ali, que às vezes ela acredita que sim e às vezes não. E o que comprova que você não tem? Hein? Então, acho que, assim, é uma coisa que a gente sempre pode se questionar, né? Tudo que acontece com a gente observar, principalmente se é uma coisa que você acredita, né? E aí, você observar se aquilo realmente é um fato, se é verdade ou não. A Eliane botou aqui, ó. Falo muito que acredito, mas no fundo, sinto essa certeza. Que bacana. Ah, você não sente essa certeza? Ah, entendi. Então, olha só, você merece, Eliane. Então, assim, é uma forma que eu acho que você pode pensar um pouquinho sobre isso, porque você merece, todos nós somos merecedores, né? Sempre. O universo, ele entrega, Deus está entregando tudo pra gente aí, que é maravilhoso. E a gente também tem que aceitar isso e cobrar, né? Porque nós somos merecedores. Ela disse que não sente, entendi. Então, assim, essa crença de capacidade aí, né? Que você é capaz de fazer, olha, todos nós somos. Ô, Eliane, tem uma coisa que acontece com a gente, é muito, assim, comum da gente observar, que às vezes a gente acha que não pode fazer aquilo. Mas, na verdade, é apenas, às vezes, um receio, né, de se expor, às vezes que você acha que não tem aquela capacidade, porque você ainda não tem aquela autoconfiança. Você sabe o que é autoconfiança? A autoconfiança é aquilo que a pessoa acaba sentindo por aquilo que ela realiza. Ninguém é autoconfiante o tempo todo. Então, quando é uma coisa nova, às vezes a gente sente isso, mas a gente pode trabalhar isso. Tem uma forma muito bacana que eu trabalho na autoconfiança. Até vou falar para você depois. A gente vai ter um desafio incrível que vai acontecer aí. E aí a gente vai estar convidando muita gente para ajudar as mulheres aí, elas se tornarem
prósperas. Então, assim, é um desafio que vai acontecer no mês de junho, que vai ser bacana demais. Eu tenho trabalhado muito forte para poder fazer isso. Minha irmã tá até aí na live, até ela me ligou e falou assim para mim: Nossa, você é sumida. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo um projeto bem bacana aí para ajudar mulheres. Porque, afinal, eu quero ver cada vez mais mulheres se tornando mais prósperas, que esse que é o meu objetivo, né? Através da autoestima, autoconfiança, fortalecer isso e fazer com que a pessoa seja próspera. Então, voltando aqui, né? A gente pode perceber esses 3 tipos de crença. Então, essa crença do merecimento, ela tem a ver com a nossa autoestima, tá? Ela tá muito presa aqui na nossa autoestima. Será que a gente agradece tudo que a vida dá de presente pra gente? Ou a gente fica sem graça, né? E sem jeito de saber o que fazer? Isso aí é uma pergunta, assim, que a gente pode fazer essa reflexão, né? E às vezes a gente acaba se sabotando, né? Que assim, porque a gente acaba achando que às vezes a gente não merece em alguma coisa, né? Será que a gente se esforça demais para fazer alguma coisa? Ou de menos? Eu estava fazendo uma gravação agora há pouco, aí me veio esse pensamento, né? Será que a gente se esforça demais para fazer alguma coisa e às vezes a gente não fica satisfeito com o resultado? Então, mas você precisa começar a fazer, né? E aceitar que você pode. Assim, uma outra coisa que eu trouxe aqui hoje, que eu acho que é muito interessante, né? É assim, nessas crenças limitantes que a gente estava falando do dinheiro, é muito bacana a gente começar a perceber quais são as crenças que a gente fala no nosso dia a dia. Para vocês, né? Eu me lembro que eu trabalhava no banco, olha só que crença idiota, que eu também, tá, gente? Eu não sou diferente de ninguém. Eu achava que o dinheiro era um papel. Quando eu trabalhava no banco, e aí eu acabei colocando essa crença para mim como um papel. E aí depois eu acabei ressignificando isso, quando eu trabalhava lá com o grupo da prosperidade, aonde para mim dinheiro hoje é uma energia, né? Que quanto mais essa energia ela vem para mim, ela volta, né, para as outras pessoas em abundância. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente acaba podendo pensar um pouquinho sobre isso. Me fala uma outra crença, gente. Ó, eu vou falar algumas aqui, queria saber se vocês têm essa crença que eu vou falar aqui para vocês. Só um minutinho aqui que eu estou abrindo aqui, que eu deixei uma... Ah, tá. Então, aqui, ó. O dinheiro não cresce em árvore, né? Eu escutei essa crença muitas e muitas vezes quando eu era criança. Alguém tem essa crença aí? Ninguém está respondendo, né? Então, assim, mas essa crença aí, gente, ela é muito forte. É uma crença, assim, que a gente vem trazendo isso aí de geração a geração, né? Quando a gente fala sobre isso. E qual é a outra crença? Ah, eu não sei lidar com dinheiro. Essa crença também é uma crença que muitas pessoas... Ah, tá, Cida botou aqui, ó. Qual crença que você falou, Cida? Que você não sabe lidar com o dinheiro ou o dinheiro não cresce em árvores? Ah, tá. A Dani botou aqui que muita gente fala essa. Realmente, né? Então, assim, tem uma outra crença, assim, que eu vejo que muitas pessoas também têm, que o dinheiro, ele é sujo, que ele é imundo. Tem pessoas que veem isso, né? Ah, tá, que dinheiro não dá em árvore, né? Essa crença aí, eu também, muitas vezes eu me peguei escutando, né? Que se a gente começar a observar, são os nossos pais, né? Que nas gerações passadas eles falavam muito isso. Eu lembro do meu pai falando isso. E eu também já falei essas crenças aí, muitas vezes é para minhas filhas, sem perceber. Porque lembra que eu falei que está em nível inconsciente? Que quando a gente é criança, a gente não tem filtros. E aí, quando a gente escuta as pessoas falando, principalmente se você dá autoridade para alguém. Por isso que a gente que é mãe, a gente deve observar bastante, porque quando a gente fala, os nossos filhos, eles olham para a gente, acabam achando que a gente é um herói, né? E aí acaba, né, trazendo essa dificuldade. A Cida botou aqui, ó. Escutei muito também que o dinheiro era sujo. Gente, essa crença não, para mim, não faz muito sentido, mas eu imagino que é muito difícil quando você olha, porque o dinheiro, se você olhar, às vezes a pessoa escreve na nota, né? Talvez também. Ah, tá. A Eliane botou aqui, ó, que ela não sabe lidar com dinheiro, uma crença, né, que ele sobe na mão, né? Some na minha mão, é isso que ela colocou.
Então, isso também é uma outra crença, Eliane, que a gente pode estar trabalhando aí. Uma outra crença que eu vejo aqui, ó, não sei como fazer dinheiro. Essa é uma crença que hoje, a gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, muitas pessoas elas estão trazendo isso à tona, essa crença, né, de que não sabe fazer dinheiro. Mas se a gente pensar, será que alguma coisa, algum talento, alguma coisa na sua vida você já fez e ganhou dinheiro? Hein? Será que, me fala aí vocês, em algum momento vocês já fizeram alguma coisa e ganharam dinheiro com isso? Isso aí é uma forma de você perceber que você sabe fazer dinheiro. Você apenas, nesse momento, você pode ser que não esteja lembrando, né? Mas você sabe fazer dinheiro, sim. É um momento que você pode estar pensando, refletindo sobre isso. Dinheiro atrai dinheiro. Tem até uma música, né? Falando essa aí do dinheiro, né? Então, isso daí também é uma crença, né? Quem é que já ouviu falar essa aqui, ó? Quem ganha muito dinheiro é desonesto. Eu escutei muitas pessoas falando sobre isso. Márcia, bem-vinda, Márcia. A gente está falando aqui sobre crenças, né? A gente está falando sobre as crenças do dinheiro. E aí a gente está comentando aqui alguns tipos de crença. Então, assim, tem pessoas que inclusive têm aqui essa crença aqui que é muito difícil, às vezes, você trazer à tona, até você acredita que não é uma crença, né? O que ganho só dá para pagar as contas, né? Então, isso aí é uma crença também bem chata, né? De você perceber que você tem ela, que acaba gerando uma escassez na sua vida financeira, né? Porque isso daí é muito difícil. Tem uma outra aqui que eu queria saber se vocês têm. Eu trouxe uma crença aqui que eu achei bem bacana. Olha, quem falou do dinheiro sujo, olha só. Isso aqui eu escutei minha mãe falar muitas vezes. Eu sou pobre, mas sou limpo ou boa pessoa. Isso aí é uma coisa que eu trouxe isso da minha infância, que eu me lembro até hoje a minha mãe falando isso. Você é pobre, mas você é limpinha. Eu me lembro que a pessoa falava sobre isso. Eu não sei se vocês escutaram isso em algum momento na sua vida. Mas essa crença aqui também, ela é terrível, né? Então, assim, as pessoas pensam que se ela é pobre, ela é uma pessoa limpa e boa. Mas se você observar, quantas pessoas que a gente conhece, você pode pesquisar que são pessoas que têm dinheiro e são boas. Não são desonestas. Então, assim, é uma coisa que a gente pode quebrar essa crença buscando isso aí. Sim, a Dani botou aqui, ó, que muitas pessoas ainda acreditam nisso, né? Verdade. Tem muita gente, né, que acredita nisso ainda. E o Luiz, ele botou aqui, ó, para o consumista, tem um samba que diz dinheiro na mão. Eu tive aqui agora, gente, olha só. Dinheiro na mão é vendaval. Olha, e é mesmo, tá? Para algumas pessoas, elas têm essa crença, né? De que quando ela recebe, eu sou professora também. Então, assim, eu já vi algumas amigas, né? Elas comentando que o pior dia do mês é o dia que ela recebe, porque o dinheiro só entra e sai. Então, assim, isso é uma crença, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás eu já tive essa crença, né? E assim, hoje não. Hoje eu acredito ainda que cada vez com mais força, né? Quanto mais eu recebo, mais eu agradeço e agradeço a instituição que está me pagando, que eu tenho certeza que vai aparecer outras coisas que vai fazendo com que eu movimente e aí eu me sinta muito mais feliz, mais potencializada, me sinta mais capaz de realizar mais coisas e atrair mais coisas para a minha vida, porque a questão é essa, né? Nós somos um imã, né? Aquilo que a gente acredita, aquilo a gente atrai. Se a gente quer ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira boa, então a gente também tem que pensar exatamente isso, né? Que o dinheiro é bom, que o dinheiro... Quantas coisas boas que você pode fazer com o dinheiro? Me fala uma coisa boa só que você aí faz com o dinheiro. Que isso daí é uma coisa que é muito bacana. Você perceber que você pode fazer muitas coisas boas. Quantas bênçãos, né? Que você pode abençoar uma pessoa. Isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Quando a gente tem um propósito, o porquê que a gente faz aquilo é maravilhoso. Aí o Luiz botou aqui, ó. Quem pensa nas contas atrai contas. Quem pensa em dinheiro, em abundância, atrai prosperidade.
Exatamente isso, Luiz. A gente está, inclusive, buscando aí fazer um desafio com essas mulheres maravilhosas para que elas possam cada vez mais atrair abundância e prosperidade para a sua vida, né? Que é isso que a gente busca, prosperidade e abundância. Porque, afinal, para cada um de nós, a prosperidade é uma coisa e a abundância está aqui no universo para todos nós, né? Então, vai depender da gente pensar, sentir, vibrar e atrair para a nossa vida. Que é essa aí, essa questão, é que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em fazer essas três coisas ao mesmo tempo para poder atrair para a vida da gente aí a questão do investimento. A Dani botou aqui, ó, que deveríamos ver o dinheiro como um investimento em si mesmo. Assim, eu vejo o dinheiro como uma energia. E assim, que ele esteja no universo, que ele esteja para mim, para que eu possa estar utilizando ele da melhor maneira possível, para ajudar o maior número de pessoas, para eu utilizar ele com um propósito, né? Porque isso também acho que é uma coisa bem bacana quando a gente observa isso, o propósito que a gente tem, né? Vamos para uma outra crença, assim, que eu achei bem bacana aqui, ó. Eu não quero ter dinheiro, pois eu não quero ser escravo. Alguém já pensou ou já veio essa crença aqui para vocês? Quando eu falei, alguém lembrou? Tão tímidos aí, né? Então, assim, eu já vi pessoas falando isso na questão de trabalho, né? Na questão do dinheiro. Que às vezes a pessoa, não, eu não quero aquele trabalho porque eu não quero ser escravo do trabalho. Então, assim, tudo que você pensa dessa forma é uma crença limitante, né? Que vai estar te limitando aí. Então, assim, uma coisa bacana que às vezes você pode ter é você reformular, né? Você reescrever essa crença aí, que vai te ajudar muito. Então, assim, tem uma aqui que talvez algumas pessoas tenham essa. Eu nunca vou conseguir um bom emprego. Alguém será que já pensou nisso? O Luiz botou aqui, ó, que a maioria quer tudo de graça. Porém, quem vence é aquele que investe em suas competências. Realmente, se você investe em si e no outro, você vai atrair a prosperidade para você, né? Porque se você vai querer sempre tudo de graça, como é que você vai receber? Lembra da roda da abundância? Ela gira. Aquilo que você foca também, você atrai. Se você não paga ninguém, não recompensa as pessoas pelas tarefas que ela tem, como é que você vai atrair abundância, vai atrair dinheiro para a sua vida, né? Isso aí também é uma coisa que a gente pode pensar. Será que alguém aqui já pensou, né, ou lembrou em algum momento de alguma coisa que a pessoa ofereceu alguma coisa para você e você não quis pagar ela? Né? Porque assim, eu me lembro que nesse período aí da pandemia tem muita coisas, né? Muitas pessoas aí oferecendo algumas coisas e outras pessoas também são investimento. Porque imagina, né? Uma pessoa, para ela fazer uma certa função, ela investe em tempo na educação, ela tem que estudar, né? Ela tem que investir. Eu sou professora, eu vejo isso muito, né? Porque a gente investe muito aí na educação. E isso aí é uma coisa que é bem interessante. Mas, assim, que tal a gente fazer um exercíciozinho agora? Falando, escrevendo? Tá. O Luiz botou aqui, ó, é uma troca em dar e receber. A troca efetiva na roda da abundância. Se você for olhar, gente, existe realmente aí o equilíbrio de dar e receber. É uma lei, né? Então, assim, você tem que dar e receber na mesma medida. Imagine que vocês têm um relacionamento. Isso aí é uma coisa que não é muito tema aqui, mas é uma coisa que acontece. Se uma pessoa dá mais um relacionamento que o outro fica ressentido. E aquele relacionamento ele pode até ter problemas, porque o outro está dando mais. Então, a gente sempre observar, até na questão financeira também. Lá no seu trabalho, vamos imaginar aí que uma pessoa trabalha muito, né? Lá na sua atividade que faz, ela fica ressentida, porque às vezes ela não é remunerada da mesma forma. E até algumas empresas hoje que têm assim, uma visão diferente, né? Que tem uma missão diferente nas empresas, elas só têm a questão aí da produtividade. Né? Eu lembro que quando eu trabalhei no banco, a gente ganhava por produtividade. Isso era uma forma que a gente fosse remunerado para isso também. Então, acho que é uma coisa bem bacana. E tem muitas empresas hoje que elas costumam fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem alguma empresa assim, né?
Mas isso daí é uma coisa que acontece em alguns setores hoje, né? E então, gente, que tal assim a gente pensar aí um pouquinho em pegar alguma crença que vocês tiveram aí, que vocês falaram, e vamos colocar escrita, reescrevendo aí da forma positiva, para que a gente possa quebrar essa crença? É assim, uma coisa bem bacana. Eu lembro que vocês falaram assim, do dinheiro. Teve uma que vocês falaram que foi a do dinheiro que não dá em árvore, não é isso? Não cresce em árvore. Então, a gente pode falar bem assim, ó. Fazer dinheiro é fácil e ele está disponível para mim em abundância. Então, acho que é uma forma da gente escrever isso daí e que você possa quebrar essa crença. E quando a gente reescreve a crença de uma maneira afirmativa, você está quebrando essa crença, né? E de preferência que você escreva muitas vezes, né? Eu me lembro que eu já fiz exercícios que eu reescrevi a crença 20 vezes para que eu pudesse registrar, eu trazia para o meu inconsciente, eu reescrevia essa crença por 20 vezes para que ficasse muito claro isso no meu cérebro, né? Então, isso aí é uma maneira também que aí você pode estar fazendo aí. Então, assim, se você utilizou essa daí que o dinheiro não cresce em árvore, então é uma coisa bacana de você colocar, você pode botar isso aí, que fazer dinheiro é fácil e ele está disponível para mim em abundância ou alguma coisa assim. Ah, tá, a Dani botou aqui. É muito bom, Dani, que quando a pessoa ela reescreva essa crença, ela leia também, tá? Leia todos os dias essa crença, né? Que quando você lê essa crença, que você quer que ela entre para você, você está criando uma crença fortalecedora. Se você não acha, mas eu não acredito nisso agora, mas você vai insistindo. Quanto mais você vai fazendo todos os dias aquilo mais vai fortalecendo em você e você vai criando aí uma crença fortalecedora e vai estar te ajudando aí a você mudar o seu mindset, né? Porque tudo acontece aqui. É a forma de você pensar. Quando você muda isso, tudo acontece na sua vida que você começa a atrair na questão também financeira. Uma outra crença que eu vi que vocês colocaram aí, que o dinheiro é imundo e sujo. Então, assim, uma coisa que você pode, para reescrever essa crença, o dinheiro é divino e me ajuda a ser uma versão ainda melhor. Imagina, todo mundo não quer ser a sua melhor versão todo dia, né? Então, o dinheiro, ele é divino e ele me ajuda aí a ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, isso aí também é uma forma que, se você quiser quebrar essa crença, você pode escrever isso aí. Qual foi a outra crença que vocês falaram? Eu me lembro que vocês falaram, acho que eu sou pobre, né? Mas eu sou limpo ou boa pessoa. Eu escutei essa quando eu era criança, muitas vezes, tá? Então, assim, uma forma que você pode estar reescrevendo aí é que eu sou uma pessoa boa, limpa, e o dinheiro me ajuda a ser melhor e ajudar mais pessoas. Olha só, isso aqui acho que tem muito a ver com o meu propósito, que o meu propósito é ajudar um maior número de mulheres e pessoas possíveis. Quanto mais mulheres e homens também, mas as mulheres é porque, como eu sou mulher e sou professora, eu vejo a vida de muitas meninas, né, no meu dia a dia. E aí eu trago para mim de ajudar as mulheres, que é o meu foco principal aqui. Que as mulheres, eu quero que elas sejam cada vez mais prósperas, né? E aí, através da nossa autoestima, a gente aumentando a nossa autoestima, a gente vai aumentar o nosso merecimento, a gente vai aprender a se sentir merecedora e aí a gente acaba também atraindo melhores coisas para a nossa vida. Qual foi uma outra crença aí, gente, que vocês colocaram? Acho que do dinheiro. Tá, eu não me lembro se foi eu nunca vou ganhar dinheiro ou teve uma... tá, eu acho que foi o dinheiro na minha mão sai rápido. Acho que foi alguma coisa assim, é porque eu não tenho como olhar aqui, porque não tem como voltar os comentários, né? Então, assim, o dinheiro na minha mão sai mais rápido do que entra, alguma coisa assim que vocês colocaram. E aí, assim, uma coisa que eu acho que pode colocar seria: o dinheiro vem facilmente para mim e fica comigo, né? Que aí eu acho que é uma coisa assim que tem como você quebrar essa crença aí. E aí, gente, vocês estão escrevendo? Não estou vendo vocês escrevendo aí, ó. Que aí, quando vocês escrevem aí,
no comentário, você vai quebrando a sua crença, você vai trazer isso para o seu consciente, né? E quando a gente traz para o consciente, a gente consegue quebrar essas crenças aí. Uma outra crença aí, que assim, eu escutei muito essa crença hoje. Porque assim, quando a gente lida no nosso dia a dia, a gente às vezes escuta falar, a pessoa fala assim, eu tô cheio de dívida, né? Ou eu nunca tenho dinheiro. Eu escuto, as pessoas falam muito isso. Se a pessoa soubesse o quanto que é ruim a pessoa falar isso, porque quanto mais você fala, mais se atrai para você, né? Então, assim, seria uma coisa bacana você falar que eu foco minha atenção no dinheiro e ele flui em minha direção. Olha só que bacana. Eu foco a atenção no dinheiro, ele flui em minha direção. Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo que ele vem para mim, né? Lembra que antes a pessoa falava que saía, então ele vem para mim. Então, eu acho que isso daí é uma coisa assim que é bem bacana da gente colocar. Qual foi uma outra crença? Ah, tá. Essa crença aqui eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas é uma crença que muitas pessoas têm. Porque eu sou professora e eu escuto isso sempre. Meus pais são pobres e eu serei pobre. E se eles falam isso muito para mim. Gente, isso não é verdade. Quantas pessoas que vocês conhecem que algum dia os pais eram humildes, né? E hoje a pessoa até é milionário. Então, não quer dizer que você teve uma infância, ou seu pai ou sua família não tiveram condições financeiras, que você precisa ficar do mesmo jeito. Então, assim, uma coisa que é bem bacana que eu vi aqui, serei rico e abundante, em honra e todo esforço e sacrifício que meus pais realizaram para me fazer uma pessoa extraordinária que sou. Hoje, foi ontem, um aluno, ele falou para mim, assim, eu fiquei até emocionada, né? Ele dizendo que o pai dele, ele estava investindo nele com muita dificuldade, mas ele estava investindo nele para ele estudar. Aí isso veio, eu vi essa criança aqui agora, aí eu lembrei, né? Que é muito bacana isso, porque quando você percebe... Oi, Tatiana, bem-vinda. A gente está falando aqui das crenças do dinheiro. E assim, isso é uma coisa bem bacana que eu percebi quando esse meu aluno, né? Ele falou isso para mim, né? Que quando você investe nos seus filhos... Ai, gente, não existe nada mais maravilhoso, né? A Dani botou aqui, ó, que ela achou isso lindo. Eu também achei lindo, cheguei até a chorar, tá, gente? Assim, a professora aqui, ela é emotiva também, né? Porque eu fico feliz quando eu vejo as pessoas investindo nos seus filhos, quando você investe em si mesma, quando eu invisto em mim também. O dia que eu aceitei que eu era merecedora, que eu podia investir em mim, isso também foi um divisor de águas aí na minha vida, né? E todos nós podemos investir em nós, porque, afinal de contas, qual é a melhor pessoa? A que vem em primeiro lugar no sentido aqui, não estou falando de Deus, de você, né? Somos nós mesmos, né? Como é que a gente vai ajudar a nossa família, vai ajudar quem está à nossa volta, se você não estiver bem? Então, a gente tem que investir na gente. Então, na nossa autoestima, para a gente se sentir cada vez melhor. Isso aí é muito importante, gente. Então, assim, a autoestima, ela faz com que a gente consiga melhorar em todas as nossas áreas da vida. Todas. Isso aí é muito bacana. Ah, tá. E quem é que já falou assim? Eu sou guerreira. Quem é que já utilizou essa palavra? Eu luto. Quem já utilizou isso aí? Eu não sei se vocês já utilizaram essa palavra, assim, mas eu evito de utilizar essa palavra de luta, né? Porque vem a ver com um pouco de guerra. Parece que tudo que você vai conseguir na vida, você tem que... Desculpe. Tudo que você vai conseguir na vida, parece que você tem que ser através de muita luta. Aí a Cida falando, ó. Então, Cida, que tal você mudar essa sua palavra, né? E em vez de você utilizar isso, olha só que bacana aqui, ó. Lutei muito para chegar até aqui. Agora eu tenho dinheiro para usufruir uma vida mais leve. Então, assim, eu evito, tá? Porque, lembra que eu falei? Você atrai tudo aquilo que você pensa. Se você fala luta, o que acontece? Vai atrair o quê? Só coisas para você lutar, né? Dificuldades. Então, assim,
Eu estou procurando, até nos meus conteúdos, eu estou procurando tirar essa palavra, né? Em vez de dizer lutar, de guerreira, de colocar coisas mais suaves, porque afinal nós queremos o quê? Serenidade, tranquilidade, sucesso, né? Que isso é uma coisa muito importante para a gente, né? Bom, pelo menos para mim, né? Porque o sucesso para cada um ele é diferente do outro, né? Porque nós temos as nossas áreas da vida, ela é muito grande. Se você olhar como fosse uma roda, né? Ela é muito grande. Então, às vezes, você pode estar muito bem em uma área e na outra área você não está bem. E aí a gente pode fazer essa mudança aí. E aí, assim, uma outra crença que a gente viu aqui, que eu achei, assim, bem bacana, tem a ver até com um pouco de política. Porque às vezes a pessoa fala assim, somente as pessoas desonestas ganham dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa acaba fazendo o quê? Acaba utilizando, né, o político, achando que todo político é desonesto, ou só quem tem dinheiro é político. E isso na minha sala de aula, eu escuto muito isso. Quando você pergunta assim, eu sou professora de sociologia, aí eu pergunto para eles assim, quem é que tem dinheiro? Os políticos. Parece que eles não conseguem enxergar que tem políticos que são honestos. Parece que eles não sabem enxergar, inclusive, outras questões, né? A gente pode estar olhando aí na história, a gente pode olhar tantas histórias lindas aí que a gente vai perceber aí que tem muitas pessoas, né? Que ganham dinheiro honestamente e têm sucesso. Então, assim, isso aí é uma coisa bem bacana. Tá. E a Dani botou aqui, ó. Se sabota para não ter dinheiro. Exatamente isso, né? Acho que se a gente começar a observar, a gente se sabota muitas vezes, né? Para que a gente não alcance aquele propósito, para que a gente não alcance aquele resultado que a gente tanto quer. E aí você deixa com aquela sua crença, venha, e aquele pensamentozinho vai te sabotando, né? Que às vezes a gente escuta aqui, às vezes é no ouvido esquerdo, às vezes é no ouvido direito. E aí, quando vem isso, eu venho com uma crença fortalecedora para mim, e aí eu falo para mim rapidinho. Aí aquilo melhora. Então, assim, acho que a gente pode criar aí algumas formas, né, para que a gente possa estar quebrando essas crenças aí. Uma outra crença, né, que a gente observa, que as pessoas falam muito todo mundo vem em primeiro lugar. Já reparou que às vezes você fala assim, meus filhos vêm primeiro, minha mãe vem primeiro, não sei quem vem primeiro. Alguém já pensou isso? Ou já falou isso aí? Tive que rir aí, ó. Olha o que o Luiz botou. Uma forma de se sabotar é gastar para nada sobrar. Meu Deus, verdade. Quando a gente fala muito, né, a gente tem que beber um pouquinho de água. Então, realmente isso acontece, né? Se você for olhar, às vezes a gente se sabota na hora que você vai comprar. Vamos supor que se você tivesse no dia normal que você pudesse ir na rua, né? Quantas vezes aí você vai lá e acaba comprando coisas que não têm importância, porque você apenas está com aquele dinheiro ali e você acaba indo. A Dani até botou aqui, ó. Que rimou, é mesmo, né, Dani? Rimou mesmo. Mas isso acontece também, né? A Cida botou aqui, ó, que aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Maravilhoso, Cida. Isso daí, se você aprendeu, isso aí é o que conta, né? O aprendizado da vida é maravilhoso, né? Então, isso daí é fogo, né? Uma outra coisa, assim, que a gente estava falando aqui, eu não posso cobrar tanto pelos meus negócios ou serviços, que até a Eliane, né? Ela tinha comentado aqui que às vezes ela vende cosmético e muitas pessoas acabam não pagando ela, né? Então, uma coisa que eu acho que bacana da gente que tal a gente até anotar essa crença aí? Eu cobro um preço justo pela qualidade do produto ou serviço que ofereço. Essa crença que a gente pode reescrever aqui, como eu falei agora, ela é muito, muito bacana, né? Sim, a Cida botou aqui, ó, que ela aprendeu a gastar menos do que ganha. Isso daí é um dos princípios do dinheiro, né? E quando você estipula um valor para você gastar a menos do que você ganha,
você consegue aí criar investimentos e você pode investir aí em muitas outras coisas. E essa aí é muito boa, né? Também. Então, assim, queria saber aí se vocês têm uma outra crença aí. Tem uma que é muito legal. Eu não mereço uma vida próspera. Que como a gente vai estar falando aí de prosperidade, né? E a gente está falando de dinheiro aqui também. Muitas pessoas falam isso, né? Não importa se você hoje é próspero ou não, né? Mas se você acredita nisso e se concentrar em trazer prosperidade para a sua vida, você vai trazer essa prosperidade. Ela vai vir. Ela pode, às vezes, demorar um pouquinho mais de tempo. Como o Luiz colocou aí, né, da sabotagem, se você aprender a não se sabotar gastando, né, mais do que você ganha, você aprendendo a fazer uma divisão do dinheiro de forma inteligente, isso aí também é uma coisa muito importante, né? O ideal seria a gente apenas 50%, 60% da nossa renda a gente gastar, né? Não é gastar, pagar para as nossas contas, né? E aí ter um investimento de 10% consigo mesmo, né? E aí você ter 20% para você investir e os outros 20% para você guardar para um seu sonho. Imagine aí aquele seu sonho, né? Que está engavetado. Que aí você pode criar esse investimento. Eu, sim, já vi muitas pessoas que ganhavam, não era uma renda muito grande, mas que elas conseguiram realizar um sonho. Às vezes a pessoa comprou uma casa, às vezes a pessoa faz uma viagem através de um planejamento, né? Quando você planeja aquilo lá. É que nem assim, não sei se vocês pensam assim, mas lá nos Estados Unidos, a questão do filho ir para a universidade é assim. Eles criam um investimento para o filho desde criança, né? E eles vão botando ali, porque lá a universidade ela não é federal igual aqui no Brasil, porque nós temos os dois tipos, né? Então isso aí também é uma forma de você investir. Mas essa questão aí já que a gente está falando de prosperidade também, a gente pode falar, eu mereço uma vida próspera. E aí que tal a gente falar isso todo dia, né? Eu mereço uma vida próspera. Eu acho que quando a gente fala isso, quanto mais a gente fala, lembra que eu falei que a gente vai criar crença fortalecedora para que a gente alcance aí o resultado que a gente deseja? E aí tem uma outra aqui, ó. Eu não sou bom o suficiente para ganhar dinheiro. Essa daqui eu acho que é muito bacana, que aí você pode colocar, reescrever isso aí. Quem tem uma ideia aí para a gente reescrever essa crença? Oi, Luciana, bem-vinda, querida. Então, assim, qual a crença aí que a gente pode reescrever aí? Eu não sou bom o suficiente para ganhar dinheiro. Então, vamos mudar essa crença? Vou botar assim, eu sou bom no que eu faço e eu mereço receber muito por isso. Que acho que também é uma coisa que ficaria bem bacana, a gente quebrando essa crença aí. Então, quando você reescreve, então, a Dani botou aqui, ó, eu mereço uma vida próspera. Com certeza, Dani, você merece uma vida próspera. E aí, assim, eu acho que, tô vendo só a hora aqui, já são 15 para as 7, então a gente já tem 45 minutos. Queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta, né, a respeito aí da prosperidade. Quero contar para vocês que vai ter aí a gente vai criar um desafio da prosperidade, que vai ser muito bacana. Quero deixar o convite para vocês. Esse desafio da prosperidade feminina vai acontecer no mês de junho, no segunda quinzena de junho, eu vou colocar lá, então vocês todos estão convidados. E aquela pessoa que me mandar lá no direct hoje, eu tenho um presente hoje, um e-book falando de crenças, muito bacana. A pessoa que me chamar, mas ela tem que falar eu quero lá, tá? Quem falar eu quero, ela vai receber aí esse presente aí. Esse e-book é um e-book sensacional que eu fiz, novinho, saindo do forno, digamos assim, e aí para a pessoa receber. Então será um maior prazer aí eu enviar para ela, tá? Online, isso aí. Então assim, eu quero agradecer, né, a presença aí de vocês, e eu acho que a gente quebrou muita crença hoje. Eu até quebrei algumas crenças minhas,
porque afinal de contas, a gente sempre está em evolução, né? Então, eu já quebrei muitas crenças minhas, mas às vezes aparece uma outra, né? Visitem lá, Potência Feminina, _ Rosemary, que é o meu Instagram. Toda semana lá, de segunda a sexta, eu estou colocando conteúdos assim muito bacana, conteúdos incríveis, aonde você vai estar podendo aprender muita coisa. Então, eu desejo aí um ótimo domingo para vocês. Tudo de maravilhoso. Visitem lá o meu YouTube, também meu canal do YouTube. Vocês também, eu tenho um canal no Telegram também, tá, gente? Desperte Essência Feminina, que aí você também pode estar lá. Gratidão. Um beijo grande, tá, gente? Então, olha, não esquece. Quer ganhar o presente? Vai lá no meu direct, envia uma mensagem que vocês vão estar recebendo esse presente aí que eu fiz com todo carinho para vocês. Tá bom? Ah, oi, Márcia, que bom te ver. Então, assim, um grande beijo para você e até a próxima live na semana que vem. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente se encontra aqui e aos domingos, às 18 horas também. Tá bom? E não se esqueçam, tá? Do desafio que vocês estão todos convidados, tá bom? Beijo, tchau!